Olá, boa noite, meus amados, queridos soldados de Cristo. Estamos aqui, sequência do Ventos 4, comprometido, Ventos de Doutrina 5, logo em sequência. Vamos falar agora de um outro tema, não menos importante, que as pessoas têm confundido muito certas doutrinas que não tem nenhuma base bíblica. O tema desse vídeo será o seguinte: quanto mais eu oro, mais as coisas ficam ao contrário? Quanto mais eu oro, mais as coisas estão difíceis? É normal? Não é? Quanto mais eu oro, meu cônjuge, meu marido, minha esposa, isso para quem está na restauração, tá? Mais se enlouquece, mais reage violentamente, mais reage agressivamente, porque Satanás está vendo o mover espiritual e está enfurecido, deixando a pessoa ainda mais cega de raiva. Vamos ver se isso é verdade? À luz da palavra do Senhor, e principalmente à luz da razão, não é? Nós não temos nenhuma base bíblica para afirmar que quanto mais nós oramos, mais difícil as coisas ficam. Isso não tem lógica. Mas por que não tem lógica? Nenhuma. Então vamos lá. Por que então tem aquele ditado que diz assim: quanto mais eu oro, mais a assombração me aparece? Não, meu querido, não é quanto mais você ora, é quanto mais você se santifica, quanto mais você busca Deus. Ou você acha que o diabo simplesmente vai desistir de você? Que você resolveu buscar a Deus, resolveu seguir a senda reta e estreita? Você acha que então Satanás de repente vai deixar você em paz? Você realmente acredita nisso? É claro que não. É óbvio. Ele quer você, ele quer a sua alma. Briga não só pela batalha da sua mente, não só pela sua mente, mas é pela sua alma. A mente vai levar a alma, lógico. Se ele dominar a sua mente, ele vai dominar a sua alma. Ele vai conseguir pegar a sua alma, vai levar você para o inferno. E não se trata então de que você orando, porque eu estou orando por fulano, a coisa está cada vez pior, quer dizer que Deus está trabalhando. Não sei disso não. Se você está orando, como é que as coisas estão piorando? Não tem como isso acontecer. Não há nenhum fundamento, nenhum profeta na Bíblia que tenha orado e viu as coisas piorar. Orar expulsa demônios, não é? Nós vimos isso. Orar faz descer o maná, ou chover fogo sobre um altar cheio de água, como fez Elias. Orar faz como fez um dos profetas, se eu não me engano, Josué, faz parar de chover por um determinado tempo, ou Josué, ou Elias, eu não me lembro bem, me perdoe essa falha. Orar faz milagres. Orar não traz desgraça. Mas por que base você fala isso? Vamos fazer o seguinte: então vamos pegar uma pessoa ímpia, mundana, uma pessoa pecadora, uma pessoa mentirosa, adúltera, escarnecedora, com todo tipo de vício, e que acredita que Deus está com ela. Acreditem ou não, tem gente desse tipo. E como tem, eu já ouvi gente que adultera todo dia, quase todo santo dia, e me dizer que tem muita fé em Deus.
Vocês acham que isso não existe? Ah, eu garanto que existe. Eu garanto. Pessoalmente eu já vi, já conversei com essas pessoas e elas acreditam no Deus à sua maneira. Então vamos lá. Uma pessoa dessa está numa situação difícil, ela tem costume de orar, mas o proceder dela é totalmente errado. Vocês acham que quando ela começar a pagar o preço dos seus erros, ela vai então botar a culpa na oração? Nós podemos então dizer que não, agora que a pessoa está orando, que ela está orando fervorosamente, é porque está dando errado. Enquanto ela não estava orando tão fervorosamente, as coisas estavam dando certo. Não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Tem várias pessoas, vários bodes, como nós podemos dizer, que tem o costume de orar, de acreditar que tem um contato com o nosso Senhor, que Deus ouve as suas orações ímpias, orações egoísticas. Tem, ué. Eu conheço, vocês devem conhecer. Não há sentido em dizer que porque você está orando tudo está ao contrário, é porque Deus está trabalhando nesse sentido. Não há nenhum. Se fosse assim, a pessoa ímpia que ora, ela pode ter a certeza de que Deus está trabalhando a favor dela, apesar dela estar colhendo o resultado de todas as desgraças que ela fez, porque ela está orando para Deus resolver o problema dela, ainda que ela não tenha abandonado o caminho da perdição. Vocês conseguem entender o raciocínio? A pessoa não abandonou o caminho da perdição, continua na perdição, mas está orando para Deus resolver determinado problema dela. O problema vai piorando, ela não percebe que é por causa do caminho de perdição dela, mas ela vai acreditando que está piorando porque ela está orando, que Deus está trabalhando por ela. É a mesma coisa vocês dizerem isso. Não tem sentido. Não há menor sentido. O que acontece, e isso é fato, é que Satanás não vai desistir das suas almas. O mal não descansa. Eu já falei em alguns vídeos anteriores, não é? As voltas que o diabo dá, o mal jamais descansa. Então nós temos que, à luz da palavra de Deus, isso não faz o menor sentido. O que faz sentido sim, é que no momento em que você começa a se santificar, Satanás não tem o menor acesso ao mundo espiritual. Já vamos começar por aí. Ele foi expulso de lá. Ele não tem como mover nada, perceber nada no mundo espiritual. Ele apenas percebe aqui no mundo físico o reflexo do mover das coisas do mundo espiritual. Aqui, apenas aqui, nada mais. Então, se ele está vendo que o cônjuge está buscando a santidade, ora, automaticamente ele vai atormentar esse cônjuge, usando o outro cônjuge que está no pecado, para afrontar, para perturbar, para fazer com que a pessoa desista do caminho da senda estreita, para que a pessoa também, claro, pare de orar, porque a oração é um contato com Deus. Mas a sua oração sem sua santidade, sem a sua obediência, sem seu esforço no caminho correto, na direção correta, não vale de nada não, meu querido, minha querida. Então esqueçam essa doutrina. Esqueçam, muitos até param de orar, porque ficam com medo e acham que isso aí a afronta vem derivada da questão de estar orando constantemente pelo cônjuge. Não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento. Isso não é bíblico. Isso é uma doutrina sem qualquer fundamentação bíblica. A oração, ela é poderosa para desfazer qualquer laço maligno e não para piorar. Podemos concluir por aqui, não é? É um assunto bem curto, bem simples, é fácil de entender. Não há nenhum fundamento.
jamais persista em perseguir doutrinas que falam de mundos espirituais e que não têm nenhuma base bíblica, que falam do mover dos demônios, disso, aquilo, pessoas que se dizem estudiosas até de vários tipos de demônios, e cada pombagiras com cada nome, com isso, aquilo. A Bíblia não fala nada disso. Essa gente parece que fala como se tivesse ido lá no inferno e voltado, apertado a mão de cada capeta que tem lá, e aí retornou e agora sabe o nome de todos eles. Isso é uma estupidez tremenda, a não ser que seja uma pessoa que veio lá daquelas religiões, né, malignas, que mexem com sacrifícios a demônios, etc., e que tem conhecimento desses vários tipos de bestas do Apocalipse. Mas, mesmo ali, tem muito misticismo, coisas que o próprio diabo usa para atormentar e confundir a cabeça dos incautos, né? Meus amados, nada tem a ver você orar com as coisas piorar. O fato é que Satanás sabe que você se santificando, você vai alcançar o seu cônjuge, pois vocês são uma só carne. Ele é automaticamente alcançado. O apóstolo Paulo fala isso claramente. Em vídeos anteriores eu já falei sobre isso, sobre o que é a definição de uma só carne, não é? Um cônjuge santifica o outro com o seu procedimento. Essa é a definição de uma só carne. Não tem nada a ver com a questão de você orar pelo cônjuge e ele está piorando. A questão é que o Satanás está vendo que você está se santificando, você está buscando a Deus, você está seguindo a senda estreita. É claro, a oração também é uma forma de busca a Deus, mas ela sem o seu procedimento correto, você pode orar 1000 anos que você não vai ver mover nenhum na sua vida, e você pode adulterar, fornicar e orar. E aí o que vai acontecer? O seu Satanás não vai se mover em nada, e o seu cônjuge vai continuar lá, ele não vai usar o seu cônjuge para nada, para te afrontar para nada, porque você já está no pecado, Deus não vai ouvir a sua oração. Esse aqui é o fato. Então o que vale aí é ele perceber, o mal sabe, quando a pessoa está buscando em santidade a restauração da sua vida, do seu casamento, sua vida, seja profissional, pessoal, o que for. E ele vai fazer de tudo para abalar a fé, assim como ele fez quando Pedro tentou andar nas águas e alcançar nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi? Aquele que tem dúvida, veja o primeiro vídeo desse canal chamado O Passo que Pedro Não Deu. Essa é a demonstração clara do mover do diabo quando nós nos aproximamos do nosso Deus. Cada vez mais densa, as trevas, cada vez mais problemas podem ocorrer, sim, realmente, mas nada tem a ver com oração, e sim com a sua busca constante em direção ao nosso Senhor. E tudo que o diabo não quer é que nós nos acheguemos a Deus. Quero aqui colocar uma outra questão muito importante de pessoas que estão nos canais de restauração constantemente, 24 horas, e que não fazem mais nada em suas vidas, ou muito pouco. Pensam em poucas coisas a não ser a restauração do casamento. Eu vou dar um recado para vocês que agem dessa forma. Tem pessoas que estão nas lives o tempo todo, que estão em 300 canais, se permitindo ser dirigido por todo tipo de doutrina e entrando numa confusão tremenda, porque acreditam na palavra dessas pessoas sem examinar a Bíblia. E isso é fatal. Isso também leva à queda. Cuidado com a queda. É idolatria. Vocês ficarem pensando constantemente no cônjuge. Vivam suas vidas. Busquem a Deus com sinceridade.
Já falei no vídeo anterior que ele quer sacrifício de obediência, de amor, buscá-lo com amor, andar nos caminhos dele. Isso é que é o mais importante. Parem de seguir pessoas só porque as pessoas restauraram seus casamentos. A pessoa ter restaurado, ter conseguido, ela não restaurou. Deus permitiu que aquele casamento fosse restaurado por algum modo. De alguma maneira, ele quis assim. Não é que a pessoa restaurou o casamento, ela se tornou especialista em restauração de casamento. Vocês precisam entender isso. Nós estamos vendo pessoas que restauraram seus casamentos e montam canais sobre restauração de casamento, cheios de doutrinas espirituais que não tem nenhuma base bíblica, e um monte de gente desesperada perseguindo esses canais, com orações de madrugada, subida em monte. Nós vamos ver logo à frente em doutrina, dentro de doutrina 6, o que quer dizer subir em monte, se isso realmente tem algum valor ou não. Parem de seguir doutrinas sem fundamento. Avaliem as escrituras, procurem ler. A pessoa, ao citar isso, ao falar determinada coisa, ela tem que ter o versículo da Bíblia dentro do contexto. Não é só tirar um pedacinho do texto e dizer que aquilo ali significa alguma coisa. Ela tem que ler todo, às vezes até o capítulo todo, ou o capítulo anterior, para explicar corretamente aquele texto. Tenham muito cuidado. Vocês estão caindo numa idolatria. Deus está vendo seus corações. Muitos, na maioria, 90%, quando seus casamentos forem restaurados, vão abandonar a Deus. E o casamento acaba que vai a desgraça, vai a falência de novo. A pessoa volta a ser o que era, volta a ser problemática, volta a ser rixosa, seja homem, seja mulher. E o cônjuge vai embora outra vez. Sabe por quê? Porque não buscou a Deus de fato. Só estavam buscando a Deus, ficam nas lives o tempo todo, não fazem mais nada, de dia e de noite, só pensando em restauração no casamento, nessa idolatria. Pode chegar uma hora que Deus vai restaurar? Pode. Mas muitas vezes não restaura, porque Ele vê os seus corações e sabe que vocês são idólatras. Estão cheios de remorso, de culpa por algum erro que levou o seu cônjuge ao adultério, a sair de casa, ou você que adulterou e levou seu cônjuge a sair de casa, e você não consegue seguir em frente e buscar o Senhor Deus e deixar nas mãos dele e descansar e buscar o perdão dele. Mas fica constantemente seguindo doutrinas. Não é que a pessoa restaura um casamento, que ela tem o chamado para ensinar, para instruir. Apóstolo Paulo não era casado e foi o maior dos apóstolos, não é verdade? Enquanto que os apóstolos casados não doutrinaram em nada sobre casamento. Então prestem bastante atenção. Inclusive tem pastores que não são casados e estão muito aptos, ministros que não são casados estão muito aptos a ensinar e instruir sobre essa questão, porque eles instruem com retidão, fundamentados na palavra de Deus. E existem aqueles que não têm seu casamento restaurado em alguns ministérios, mas que estão em perfeita obediência, aguardando o momento de Deus e têm pleno conhecimento de como proceder, pois estão bem mais avançados do que aqueles que estão iniciando agora, cheios de desespero, sem saber o que fazer, correndo atrás do cônjuge para lá e para cá, entrando em todo tipo de confusão e atraindo todo tipo de desgraça para si, sem saber como proceder, tentando fazer tudo com o próprio braço. E nós já vimos naquele vídeo, nem por força, nem por violência, né? O vídeo que eu fiz, que nós fizemos nesse canal, chamado Pelo Meu Espírito, que é pelo Espírito de Deus que as coisas acontecem, não é com o seu próprio braço curto, seu braço fraco, que você vai resolver as coisas, né? Pessoas tentando, mulheres então, tentando ganhar os maridos de volta através do sexo, né? Achando que só se fazendo um sexo melhor do que a amante para poder trazer o marido de volta. Isso não é restauração, isso é prostituição. Você de esposa está se tornando amante do seu marido, você procedendo dessa forma. Saiam
Busquem viver as suas vidas, sigam em frente, parem com essa loucura de não sair, de não passear, de não dar uma volta na praça, não ir num parque, não ir à academia, para fugir da aparência do mal. Vocês precisam viver suas vidas. Deus está vendo seus corações, é a idolatria que está em seus corações. E enquanto isso acontecer, com certeza não haverá restauração de casamento. E não é porque ele restaurou. Inclusive eu vi uma determinada pessoa que restaurou o casamento recentemente, mas que não tem nenhuma base bíblica naquilo que ensina aos outros como fazer. Não tem. É impressionante como as pessoas seguem um outro só porque o outro teve a misericórdia de Deus e assim teve concedido seu casamento restaurado, mesmo que a pessoa não tenha base para ensinar e instruir, pois não se fundamenta na palavra de Deus. Ensina até mesmo na palavra de pastoras. A pessoa restaura o casamento e vai na palavra de pastoras falando sobre laços de alma. Laços de alma não existe. Isso é uma heresia, uma estupidez. Quem segue isso está na escuridão. Saia você das trevas. Saia desses ensinos imundos, ensinos demoníacos, que te lançam em confusão, que tornam, inclusive, como eu falei no vídeo anterior, Inventos 3, se eu não me engano, laços de alma, equivale a você dizer que a prostituição é a mesma coisa que o casamento, pois se tornaria também uma só carne. Isso é uma heresia doentia. Não há fundamento nas coisas que a maioria desses ministérios de casamento falam, pois não estão fundamentados na palavra de Deus, e sim em misticismo. Cuidado, tenham muito cuidado com esse misticismo herético. É perigoso para a saúde espiritual, emocional de vocês.